pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CMO Playbook. Hoje eu tenho o prazer de sentar aqui com a Lauren Pachali, que é Head de Consumer Marketing no Google. Lauren, seja mega bem-vinda. Assim, eu acho que a gente está pré-setado aqui para ter um papo que passa por várias das coisas que fazem parte do dia a dia de um executivo de marketing hoje em dia. Mas antes da gente navegar isso, queria que você contasse a sua versão de 2, 3, 5 minutos, o seu gibi 001, de como é que você foi parar na cadeira que você está. Mais uma vez, um prazerzaço sentar contigo, e isso aqui eu acho que tem um valor para os 10, 20% de pessoas que não te conhecem. Sei que quem é do mercado sabe quem você é, mas para os 10, 20% que não te conhecem, se você conseguisse começar se apresentando, acho que teria um valor tremendo. Seja super bem-vinda, viu? Obrigada, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito animada para esse papo. Bom, eu sou a Lauren, eu sou gaúcha, estou em São Paulo há 15 anos. Eu te falei antes que eu mudei para São Paulo para morar 2 anos, ficar rica e voltar. Estou aqui há 15. Enfim, viagem de uma perna só. Viagem de uma perna só, casei com carioca, 2 filhos, paulistanos, então não tenho nada o que reclamar de São Paulo. Eu sou formada em análise de sistemas, segui a carreira do meu pai, comecei a carreira como programadora, muito apaixonada por esse caminho que eu escolhi. É muito louco, porque a gente faz vestibular muito, muito jovem, né? E, na verdade, é quase, no mínimo, 50-50 para dar errado. 1000%. E eu me sinto muito feliz da escolha que eu fiz. Eu comecei nessa área técnica, acho que lógica deveria, enfim, ser considerada uma disciplina básica. É um conhecimento de base muito bom, muito, muito importante, relevante para o que quer que se decida fazer depois. Eu considero um conhecimento de base. Eu comecei como programadora, fiz bastante estágio. Na minha época, não se chamava trainee, era estágio mesmo, sabe? Não tinha nome chique ainda. Não tinha nome chique, arrumei muito computador. Depois entrei na área de programação, programei um tempão em Java, que eu descobri depois que eu saí do mundo de programação, eu descobri recentemente não, mas que Java nem era mais, não é mais a linguagem. Fiquei chocada, porque na época era tipo, meu Deus, o futuro da programação. Sim. Mas fui muito feliz programadora, entrei na Oracle ainda numa área técnica, foi a Oracle que me trouxe para São Paulo. Fiquei 6 anos na Oracle, eu era especialista em Java, então eu ajudava a equipe de vendas a fazer todas as vendas e consultorias em Java. E aí entrei no Google, em vendas, depois de 6 anos de Oracle, na área de AdSense, que era a rede de display também lá atrás. E aí, curioso como a sua história permeia a evolução das inovações que hoje em dia fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Mas não vou te interromper, não. Vamos guardar essa para depois. Mas é verdade, me sinto muito privilegiada. E aí, no Google, eu estava em vendas há 2 anos e acabei... Já na hora que eu já tinha começado a me enfiar em umas coisas de marketing, eu dava muita palestra técnica, fazia uns roadshows pelo Brasil, e eu sempre andava mais com o time que estava fazendo o evento do que com a galera que estava, de fato, trabalhando. E aí eu acabei entrando muito, me aproximando desse mundo de marketing. E aí no Google, há 10 anos atrás, eu entrei nesse time que estava se montando para fazer marketing para consumidor. Então eu estou há 12 anos no Google, 10 dentro do time que faz marketing para consumidor. E aí é infinito, porque, enfim, muita coisa aconteceu em 10 anos de tecnologia. E, enfim, trabalhei com, acho que, se não 100%, 90% dos apps, aplicativos, produtos do Google. Então, é uma experiência muito legal. De novo, me sinto muito privilegiada por poder fazer parte da história da chegada de muitas dessas tecnologias no Brasil, de viabilizar ela para o usuário brasileiro, de garantir que ela é relevante para o usuário brasileiro. Enfim, eu comecei a minha carreira no YouTube, então eu entrei na época no marketing para consumidor para liderar YouTube. E o meu primeiro projeto lá foi a primeira transmissão ao vivo no YouTube da América Latina. Pensa. Curioso, né? A gente falando de live como formato de mídia mainstream hoje em dia, você pensa a primeira, né?
É surreal. A gente está se falando via um live, né? Tem um podcast, nem existia. E aí eu fiz o primeiro live, aí eu me apaixonei. Aí, de novo, outra viagem só de ida. Aí me apaixonei. Falei, nossa, me encontrei. E aí acompanhei a evolução do Google. Então eu fiquei 3 anos liderando o YouTube. Depois a gente estava na fase de Copa do Mundo no Brasil. E aí era meio uma época muito feliz também, do tipo, todo mundo queria fazer o projeto do Google para a Copa do Mundo, então, a gente precisava de todos os braços, então eu pude trabalhar no projeto de Copa, pude trabalhar no projeto de Olimpíadas, que foi logo na sequência. Sim. E aí, quando isso acabou, foi aquela ressaca, né? Depois que tu faz Copa e Olimpíadas, se faz o quê da vida no marketing? Que projeto que é tão legal quanto Copa e Olimpíadas? E aí eu acabei começando a operação de search, que é a operação de marketing para busca do Google. Que aí já vou entrando em alguns outros assuntos aqui, tudo bem? Manda bala. Eu tô só, assim, eu não vou falar que eu tenho um caderninho, porque eu acumulo isso no meu lóbulo frontal aqui, mas eu já tenho pelo menos uns 7 assuntos aqui pra gente destrinchar. Mas manda bala. Essa parte de search, e principalmente, assim, vou até chutar umas coisas aqui, como é que isso evoluiu para voz e tem evoluído, assim, tem umas conexões legais. Não vou dar o spoiler aqui, vamos deixar a história construir. Eu acho que a busca do Google, enfim, sempre teve uns rates de awareness muito grande, né? Então, nunca fez muito sentido para que mesmo que se faz marketing para Google, né? Mas a verdade é que o Google ele nasceu no desktop e ao longo desses anos que eu contei, a gente viveu uma transformação para o smartphone, para o mobile. E junto com isso existe um número gigantesco de novos usuários de internet que nasceram no mobile. Eu não sei a tua idade, nem vou perguntar, mas eles não viveram... 29. Ah, então acho que tu viveu. Eu vivi, foi 2013, 14 foi o grande shift ali de consumidor do desktop para mobile, e eu estava no auge de uma recuperação que eu fiz de um negócio da família lá atrás, 100% focado em marketing na internet e conteúdo. Então, assim, eu vivi isso na pele. Eu vi o meu analytics shiftar de 90% desktop para outros mixes que estavam muito mais para o mobile do que qualquer coisa. Eu vivi isso executando isso na prática. E é uma experiência, não tem preço. Eu trabalhei no bug do milênio, veja. Eu atualizei computadores para poderem virar de 1999 para 2000. Veja. Mas, você venceu. Venci, esse aí eu venci. Mas o que foi legal é que, para quem nasceu no desktop, que é muito da minha geração, que quando o Google surgiu foi meio nossa, gente, salvou a vida, otimizou, trazia informação, existia um amor, né, à marca, ao produto e um conhecimento muito claro do benefício, né, que aquele produto entregava. Para quem nasceu no celular, não conheceu o Google no desktop, não digitou google.com.br e viu as letrinhas coloridas. E a gente começou a sentir isso, a gente começou a perder relevância como uma ferramenta, como um serviço mesmo, principalmente para toda essa nova geração que estava começando a acessar a internet pela primeira vez através do celular. E a gente precisou também se redescobrir como produto, porque o produto Google para o desktop completamente diferente. Hoje em dia não tanto, mas naquela época para o produto Google, a busca do Google para o celular. Então, foi dessa leitura que a gente começou a fazer marketing para a busca do Google no Brasil. E justificar o porquê desse investimento também com o time global, que também não entendia o porquê da necessidade. E aí a gente vem fazendo isso há 5, 6 anos já, todas as campanhas, e não só campanha, e aí é um outro assunto também, um cuidado muito grande para produto. Não consigo fazer campanha sem fazer produto, não tem como. Então, a gente trabalha sempre um ano à frente. A campanha que eu vou fazer o ano que vem, eu preciso começar a trabalhar o produto agora. A busca é um produto muito grande. Ela tem subverticais muito grandes. Então, é isso. O nosso marketing ele é um marketing muito
de produto. A campanha ela vem depois. O primeiro passo é o produto, depois campanha, volta para produto, campanha, e assim a gente vai. Perfeito. E super interessante, Laura, assim, isso é uma confusão que claramente você não faz, mas, pô, por exemplo, estava há 1h30 atrás, aqui, antes da gente entrar no nosso papo, eu estava batendo um papo com um CMO de uma grande empresa de capital aberto brasileira. E é curioso como ainda em empresas grandes as pessoas olham a ótica de inovação por uma ótica de produto e não de consumidor, né? E aí é curioso, porque tudo que você falou, pô, não era o Google, acordei aqui e decidi que vou do desktop para o mobile, decidi aqui que preciso, cara, fazer um shift para voz. É o consumidor que puxa essas mudanças, né? Você começa a olhar o que o consumidor está fazendo e onde você pode remover fricção da frente dessa experiência de usuário e você, tira aquela barreira, e você tira aquela barreira, e você facilita aquele processo. Então é curioso, e eu queria ressaltar um ponto aqui que eu acho que, para um ouvinte atento fica óbvio na sua narrativa, que é uma coisa que eu acho que todo o executivo que está ouvindo a gente pode levar para o teu negócio, que é assim, quando você tem o consumidor no centro do seu negócio e você está preocupado em observar o comportamento dele, assim, as decisões de P&D, as decisões de desenvolvimento, as decisões de negócio passam a escorrer desse teu norte, que é um norte que muda. As pessoas, elas ao longo dos últimos 20 anos, como você falou, desde a época, cara, que você começou a olhar para isso até hoje em dia, assim, elas mudaram. E se você tem uma cabeça... É o que no mundo de agência, eu faço sempre analogia com as ferrovias dos Estados Unidos. Não sei se você já viu essa analogia. As ferrovias nos Estados Unidos, elas se ferraram porque basicamente elas acharam que o negócio delas era ferrovia, quando na verdade era transporte. E à medida que o consumidor foi evoluindo e foi pegando o carro, o avião, o ônibus, e as rodovias cresceram, o avião apareceu, as ferrovias perderam significância. E se elas tivessem um olhar de consumidor, muito provavelmente as ferrovias, que eram as maiores empresas do mundo, teriam inventado a maior fabricante de carro. E a Airbus e a Boeing seriam, da ferrovia também, até concessões de estrada, enfim, aí você viaja. Mas a história do Google e a sua história como executivo é curioso como permeia a evolução do consumidor e o papel do Google de estar à frente desse momento, sempre se antecipando aonde o consumidor está indo, né? Total, e é bem complexo, não é uma coisa fácil de fazer. Falando parece óbvio, mas ela é muito complexa, porque além do consumidor mudar, ele tem muitas particularidades. O Brasil é gigantesco, gigantesco. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente começou a ver toda a evolução de produto que estava sendo feita na busca do Google para buscas relacionadas a esportes, né? Então, quando tu busca o nome do time, não sei, tu torce pro Flamengo? Sou tricolor, Fluminense. Oh, meu Deus. Inclusive, estou de coração cheio aqui que o Fredão voltou. Não, aqui em casa é Flamengo e Grêmio, mas enfim. Quando tu busca o teu time na experiência do Google hoje em dia, agora os jogos estão parados, né? Mas, enfim, tu consegue encontrar o último jogo, o último resultado, uma série, estatísticas, melhores momentos, enfim. Essa foi uma experiência, na verdade, criada para a Copa do Mundo de 2018. Quando a gente viu a evolução, a gente falou, peraí, eu quero essa experiência para os campeonatos locais. Futebol no Brasil é coisa séria, eu quero essa experiência. E aí que eu digo, a gente começou um trabalho 1 ano antes para poder, então, ter o produto pronto para poder contar para o consumidor. Então, na verdade, o gatilho não é nem a campanha, eu quero esse produto para o meu consumidor e, by the way, eu vou fazer uma campanha. E aí, quando a gente foi fazer a campanha, no primeiro momento a gente está falando de digital, eu posso ir nacional, né? Sim. Mas eu tenho cobertura nacional, eu tenho todos os times do Brasil, o meu usuário... eu tenho a Copa Nordeste, porque senão eu não posso falar de Copa Nordeste, né? E aí a gente começa a entrar nessa... que o consumidor dita tanto, que ele dita tudo, na verdade. O plano de mídia, o copy, a cor. A gente fez todo um depara, que é o produto do Google, se tu olhar o unbox, que é a caixinha que entrega o resultado, ele tem a cor predominante do time. E a gente fez um fine tuning com o time de engenharia para garantir que para todos os times do Brasil, que a cobertura representasse isso, e a gente levou isso para a campanha. Então, toda a nossa campanha, quando mostrava um time, eu sei que parece óbvio, mas são pequenos cuidados que dão
garantir que o anúncio que eu estou entregando no Rio está falando dos times do Rio. E isso é um mega trabalho. É um número infinito de banners, um número infinito de faces de out of home, um número infinito de vídeos. Então, dá trabalho ser hyperlocal, seja no Brasil ou nos Brasis dentro do Brasil. Lauren, sou só sorrisos aqui. Curioso, tá? Primeiro eu vou fazer uma pequena previsão e logo depois eu vou construir um pouquinho em cima do que você colocou. A previsão é o seguinte: a gente vai apontar para esse exato momento da nossa conversa aqui, que você chamou de ser hyperlocal, ser hyper-relevant para o usuário, para o consumidor, e o quanto ele dita, o teu criativo, o teu plano de mídia, o teu produto. A gente vai apontar para isso daqui a 5 anos e as pessoas vão falar assim, caramba, os caras estavam falando disso em 2020. E é curioso, tá? Porque pelo seguinte, todo mundo que está ouvindo a gente aqui já ouviu isso. 100%. Isso é uma coisa que me deixa um pouco indignado, tá? Todo mundo já ouviu alguém falando de hiperpersonalização e de que, essa cabeça de campanhas vanilla que batem no Brasil inteiro com uma mensagem que não comunica uma coisa específica para ninguém não funciona mais, porque as pessoas... Antigamente funcionava, mas as pessoas agora foram acostumadas a algoritmos que entregam só coisas relevantes. Então, se você não funciona pela mesma ótica, você vai ser ignorado. Então, assim, essa cabeça... Todo mundo já ouviu. Beleza, preciso fazer hiperpersonalização, preciso entregar um criativo que é relevante para aquela experiência de usuário específica, nativo para a plataforma, e como você falou, um volume infinito de vídeos, infinito de banners, infinito de copies, etc. É curioso. A impressão que eu tenho é que todo mundo sabe isso intelectualmente, mas a porcentagem de pessoas que está executando em cima dessa tese na realidade, como vocês estão e como a gente faz, é minúscula. Absolutamente minúsculo. Dá muito trabalho, Rafa. Não tem as ferramentas ainda que otimizam a vida. É na mão, sim, real. Sim. E é isso que eu queria tentar aterrissar aqui, porque todo mundo já sabe isso intelectualmente, que isso é a forma certa de fazer. Mas mesmo assim, os executivos estão indo para as suas reuniões e aprovando campanhas vanilla que vão bater em 60 milhões de pessoas com a mesma mensagem. Então, assim, essa é a aterrissada que eu queria dar, e eu acho que eu queria, eventualmente, criar um momento aqui em cima disso, porque o que você falou duas coisas. A primeira, para um executivo que nunca ouviu um testemunho desse, entenda que isso é fazer marketing para 2020. Isso é o que precisa ser feito. E número 2, para o executivo que já ouviu e quando olha para dentro da sua cozinha não está fazendo, cara, que isso aqui seja um momento onde você realiza que existe um gap entre o que é mais eficaz e o que você está fazendo na tua operação. Mas, assim, brilhante, viu, Laura? Não, e Rafa, parece que o Google está falando, deve ter um robô lá dentro que otimiza. De novo, é na mão, é na unha, é planilha, 15 mil linhas, uma a uma, imprimir. Quando a gente fez essa campanha que personalizava com as cores dos times, a gente fez teste de impressão dos out of homes de todas as cores dos times, porque não adianta no layout eu achar que é o vermelho do Flamengo e eu imprimir e sair um vermelho gritante. Então, dá trabalho real, tu tem que voar. A gente, na última campanha, teve que mandar de caminhão em pena para Fortaleza, porque o tamanho que a gente queria imprimir era tão grande que ficava só aqui em São Paulo, e a gente falou, não tem problema, a gente vai levar. Era uma empena com um copy, né? Tipo, ela é uma redação específica para Fortaleza. Dá um mega trabalho, não é algoritmo. São pessoas, humanos, dispostos a fazer isso acontecer. Porque é o que é certo, né? É o que é mais eficaz. E para as pessoas que não entenderam o porquê que isso é eficaz, eu vou tentar dar uma versão de 15 segundos. Esse consumidor que você quer impactar, ele todos os dias, ele está abrindo o celular dele e tomando na cara um algoritmo que hiperpersonaliza o que ele vê. Então, ele só vê coisas que são relevantes para ele. Se ele é tricolor, ele só vai ver coisas do Fluminense. O algoritmo não vai ficar mostrando Corinthians para ele. Se ele gosta do ramo de saúde, ele vai ver esse tipo de conteúdo. Se ele é um cara um pouco mais
focado em gastronomia, que gosta de comer super bem, ele vai ver essas coisas. E aí, na hora que a sua marca chega nesses mesmos espaços ou em outros, para esse consumidor que está habituado à hiperpersonalização, e você chega vanilla, você chega sem punch, você chega sem uma mensagem que cause identificação, você não tem a menor chance de ser relevante ali dentro. E são vários, como eu disse, é meio viciante, porque também tem vários níveis de conhecimento do consumidor no teu produto. Então, Perfeito. É uma matriz bem complexa. Eu posso entregar uma campanha que fala, uma peça, né? Muito básico, tipo, busque pelo nome do seu time. Tu já faz busca pelo nome do time, tu vai dizer, não tô nem aí. E pra ti, eu deveria entregar uma que fala que tem vídeos highlights, na verdade, que talvez fosse uma coisa que tu não soubesse. Então, é uma matemática bem complexa, isso diminuiu a nossa quantidade de campanhas, a gente faz menos, porém melhores, mais profundas, mais estruturadas. E respeitando, e aí é um segundo layer também, quando se trabalha em empresas globais, o marketing local tem um papel muito grande de ser o guardião da cultura local. Né? E eu, de novo, me sinto muito privilegiada por trabalhar numa empresa que dá abertura a isso. Eu sei que muitas empresas nem dão, vem aquele criativo global, o Google não é essa empresa, e uma responsabilidade muito grande. Eu queria contar de uma campanha que é a minha preferida, assim, uma das minhas preferidas. A gente ia fazer uma campanha para divulgar os resultados de busca sobre, a gente chama local, que é tudo que tu busca sobre estabelecimentos locais, né? Então, restaurante, supermercado, academia. E a gente queria contar que tu pode encontrar horário de funcionamento, horário de pico, comentários, tinha uma série de funcionalidades. Ou seja, uma campanha sobre recomendação, né? E informações. E aí a gente falou, nossa, mas isso no Brasil é um pouco complicado, né? Porque a gente pergunta para amigo, né? Ou para alguém na rua, para o porteiro, para o moço da banca. Sabe onde fica o supermercado mais perto? Onde que é o restaurante? Como é que a gente vai falar para substituir esse comportamento pelo Google? Tá errado, sabe? Eu, Lauren, eu que estou fazendo essa campanha, talvez continue perguntando para o cara da banca, sabe? E aí a gente falou, não, mas é esse o insight, porque às vezes tu não tem o cara da banca, tu não tem o teu amigo, e aí tu vai no Google. E aí a gente fez uma campanha que era, e aí a gente começou a conversar, que é um outro capítulo sobre o processo criativo, que a gente queria pessoas reais, não ia fazer casting para simular esse comportamento, é um comportamento muito real. Então a gente gravou com pessoas reais, no centro de São Paulo, em vários lugares, pedindo informação. E aí, no final da campanha, a gente falava, se não tem a Dona Odete, dá um Google. Mas vai na Dona Odete primeiro. Se não tiver ela, dá um Google. E foi uma das nossas campanhas de maior sucesso, porque a gente validou um comportamento local, a gente não ignorou ele, com pessoas reais, não era falso, e mostrando que a tecnologia ela não elimina as pessoas, ela complementa. De novo, hyperlocal, com todos os sotaques, com todas as pessoas. Então, é uma campanha que a gente tem muito carinho e que acho que conta um pouco desse trabalho tão difícil, tão dedicado de fazer campanhas hyper brasileiras, sabe? Não, lindo. E assim, eu acho que essa tua narrativa é o testemunho de uma outra coisa, e aí eu vou puxar o gancho aqui, porque tem tudo a ver, que é você trazer insights comportamentais e culturais para campanhas, né? Então, assim, essa parte de você deixar da campanha ser sobre 6 criativos sentados numa sala de reunião, debatendo qual é o prêmio que eles querem ganhar e como é que eles podem fazer um boom e ganhar uma repercussão em cima de uma construção que às vezes não é realista para o brasileiro e etc. A gente sabe que existem algumas dessas dinâmicas no nosso mercado. Substituir isso por, você entender que o Brasil é um país com vários Brasis dentro, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha com a Stone, dentro das campanhas da Stone, tudo que a gente faz com a Stone é muito isso que a gente fala dos Brasis, né? Então isso é super próximo para mim, porque é uma marca que eu admiro pra caramba, que faz um belo trabalho, mas assim, tudo que você falou tem a ver com trazer
esse marketing multicultural, esse marketing hyperlocal, só que orientados, por dados, orientados para insights. E aí, assim, é aí que eu conecto com uma pergunta para você. E eu não quero aqui, não estou aqui com o objetivo de falar como a gente faz ou como eu faço ou como eu vejo, mas eu queria saber da ótica de vocês. Como é que vocês trazem essas campanhas multiculturais para vários Brasis, orientadas por insights? Como é que é um pouco a sua abordagem nisso? Muita pesquisa. A gente tem um plano bem robusto de pesquisa antes de qualquer campanha. Muita pesquisa. Muito mais dados externos, até escutar consumidor, ler muito relatório. Então, como na busca do Google a gente trabalha por verticais, é até talvez mais fácil, né? Então, eu vou fazer uma campanha de esportes. Eu vou virar a pessoa que mais entende de esportes no Brasil. É futebol, tá bom? Isso é uma delícia do nosso trabalho, né? Exato. Vira especialista em vários assuntos. E eu também, e aí vem um outro ponto que eu nunca entendi, vou mudar o assunto, mas eu nunca entendi como que o cliente, que é a pessoa que mais sabe do problema, não está na mesa de criação. Nunca entendi. Porque ninguém sabe mais do desafio ou do produto do que o dono do desafio, o dono do produto. Então, eu nunca consegui, nesses 10 anos fazendo marketing no Google, dar um brief para uma agência, sentar e esperar ela trazer e olhar o criativo e dar meu feedback, e aí volta e vai, e volta e vai e volta. Não foi um processo fácil, não é qualquer parceiro que está pronto para esse modelo de trabalho no mercado publicitário. Não é qualquer agência ou parceiro que vê o cliente invadindo a house da edição do filme e aceita de boa e fala, gente, lá vem a maluca, dá palpite na edição do áudio do filme. E não por querer ter controle de tudo, mas por querer participar. Então, um dos segredos também se a gente vai fazer uma campanha de esportes, eu tenho especialistas em esportes co-criando. O meu time de criação, ele é flexível o suficiente para trazer os especialistas para a mesa. Não necessariamente um especialista que é um diretor de arte, ama futebol, mas um mega Alguém torcedor. Que tem a dor. Alguém que tem a dor. Sim. Um mega torcedor, sim. Então, isso foi mudando bastante, acho que virou uma prática mais forte que eu aprendi com um parceiro chamado Mesa. Não sei se já teve, eu sou viciada em Mesa, aquelas que falam, né? Eu preciso mas eu aprendi muito com o time da Mesa e com a Bárbara, que precisa estar ao redor da mesa todo o conhecimento necessário. E isso inclui os especialistas e as pessoas que têm propriedade de fala daquele assunto que vai ser a campanha. E aí eu tenho a Mesa de novo, muito privilegiada. Tenho a Mesa e tenho a AKQA, que são meus 2 grandes parceiros, e que aceitam toda essa confusão, essa invasão de casa, essa bagunça, para ter o cliente na mesa, o especialista, o target, profissionais que sejam do target, né? A gente fez, enfim, ao redor para criar. Então, para mim, o processo criativo é uma das... Eu já vejo grandes mudanças acontecendo e eu acho que se os parceiros e as empresas que não mudarem, as agências, elas vão acabar sendo atropeladas. É preciso criar diferente. Somos todos profissionais, né? De criação, no fim do dia, né? Não é só o diretor de arte, nem só o redator, nem só o cliente, que é dono de toda a verdade também. Então, esse respeito pelos 2 lados dos profissionais, para mim, é o segredo do Insights também, sabe? Sim, e é interessante isso que você trouxe, Lauren, porque uma coisa que eu tenho visto evoluir de forma muito radical nos últimos anos é que a criatividade, ela nasce de lugares que, assim, que você não antecipa. Assim, hoje em dia, uma campanha moderna, a criatividade, cara, tá nascendo do planner, tá nascendo do DA, tá nascendo do DC, tá nascendo do mídia. Eu já vi mídia dar insight criativo que o diretor de criação, assim, não tinha condições de dar. Porque você tem essas caixas muito mais integradas no mundo de 2020. Então, acho que o que você está trazendo até expande um pouco o conceito. Eu acho que não é só ter o torcedor e o cara que tem a dor e nem o cliente dentro de casa, mas é que a criação deixou de ser um trabalho só da criação, né?
Total. E para mim, ideia boa é ideia que tu não sabe quem deu. Porque foi Eu vou, co-criado, sabe? eu vou te contar uma história. A gente fez uma campanha, a história que exemplifica isso, assim, exatamente, tá? A gente fez uma campanha grande para a Stone, de Cuide do Pequeno Negócio, que até teve o recorde mundial da live da Marília Mendonça no meio, etc., não sei o quê. E a campanha tem uma tagline que é para você poder continuar vendendo mesmo de portas fechadas. Para você poder continuar aberto mesmo de portas fechadas. Essa é a essência da campanha ali. Você sabe quem deu esse insight? Quem? O CFO da agência. Que demais. Olha que loucura. A gente estava num call, cara, às 10h30, 11 horas, o CFO da agência chama Gerard Derroura, é meu irmão. Tem uma carreira longa no BTG Pactual, antes de eu trazer ele para a agência. Mas ele estava no call, porque era um call que, assim, era um call para bater budget, para bater algumas outras coisas, ele estava fazendo algumas aprovações, e por acaso a gente recebeu um mock-up de alguma coisa para olhar e não sei o quê, e ele virou e meteu o B dele, e falou assim, pô, essa frase aqui podia ser isso aqui, né? Cara, assim, quatro criativos na reunião, 2 planners, assim, todo mundo na hora, é isso. E veio do CFO da agência. Esse é um caso extremo e, pô, você não deveria estar metendo o seu CFO nas reuniões de criação. Mas é só para mostrar que esse tipo de coisa, ele nasce de qualquer lugar. Será? É sobre vender, sobre negócios. O CFO tem muita propriedade de fala. Nossa, eu não sei mais criar de outro jeito, essa é a verdade. Um outro movimento que a gente começou a fazer no fim do ano passado, a gente conseguiu muito resolver essa questão do momento de criação, com os nossos parceiros, cria todo mundo junto. Aí chegava a produtora de filme, lá de fora, né? Entrava no barco, cheio de coisa para agregar, ideia para dar, só que já estava tudo meio encaminhado ali, né? Sim. E aí dava vários conflitos. Eu comecei a me perguntar por que a produtora não está desde o início. Tudo bem que eu ainda não sei se a ideia vai precisar de motion, né? Tipo, câmeras, que tipo. Mas, gente, são outros profissionais que podem agregar muito valor. E aí a gente está nesse exercício de trazer as produtoras de filme também desde o começo. Desde o começo, se a gente já tem um norte, e às vezes já tem. Eu já sei que eu vou usar conteúdos de internet, fim, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, assim, nessa mistura, e é uma coisa que tu tem que construir como parceiro, não é uma coisa que tu... Eu acredito também nesses relacionamentos mais longos, assim, com o parceiro, para gerar aquela intimidade. Agora, como é que se cria uma campanha em tempos remotos, né? Poxa, ainda bem que eu tenho um parceiro que eu tenho intimidade suficiente para falar, e aí, o que a gente vai fazer, sabe? Caraca, como é que tu vai fazer com o teu time? Como é que a gente vai organizar? Vão ser duplas? Não, mas meu time não vai estar nessa dupla? Imagina eu ter que começar esse relacionamento do zero com alguém. Então, criar esse relacionamento entre não só as agências, as produtoras. Eu amo produtora, eu amo, quero saber quem é a produtora do áudio, do filme, do motion, de tudo, que vai fazer a impressão do out of home. Enfim, acho que quanto mais profissionais a gente conhecer, mais alinhado o time tá, melhor. Então, acho que o processo criativo é um grande segredo também, e que dá muito trabalho. São pessoas, no final, né? Então, tu tá expondo o teu time. Perfeito. No fim do dia, é tudo sobre pessoas, né? E é interessante você falar ali dos relacionamentos, e essa é uma das minhas principais teses de negócio, assim, cara, não só para dentro da companhia, quanto mais tempo você consegue que as pessoas vejam valor de estar com você ali, a companhia ganha velocidade, né? Velocidade é minha principal tese de negócio, assim. Se eu abrisse aqui, espelhasse o meu deck de cultura da Avelar, a gente tem toda uma construção que a gente chama da nossa cultura, uma cultura de amor duro, né? Então, tem um componente de amor e a gente diz como você chega no amor e que tipo de coisa a gente valoriza, e tem um componente de resultado, que aí tem autorresponsabilização, excelência, etc., que é uma outra vertical. Mas o motivo que tem o amor e o duro ali, e essa componentização, é porque no fim do dia eu acredito que isso gera velocidade. E velocidade vence. E quando você falou do relacionamento, cara, para mim é tão nítido que você ter parceiros de longo prazo, tanto para dentro quanto para fora, isso gera velocidade. E velocidade no mundo de 2020 é uma métrica relevante para um negócio. Se você não tem
confiança de que você pode fazer um call, cara, com seu filho no colo, fazendo um café, enquanto você está de home office, porque você está com medo da maneira que a pessoa do outro lado vai te perceber. E você tá e o cara lá tá com medo de externalizar um problema que ele tá tendo, porque o Covid veio e o time tá remoto, e ele vai tentar omitir isso de você, e vocês vão ficar jogando um jogo, cara, invisível ali, que gera uma falta de eficiência tremenda. Cara, isso não pode existir, né? E eu acho que uma outra coisa que dá muita velocidade é isso que eu falei, de ter todo o conhecimento ao redor, que foi uma lição que eu aprendi com a mesa. Porque, às vezes, quando tá faltando um conhecimento, e aí tu evolui naquela peça criativa e vem alguém dar um feedback e destrói a peça, tu pensa, gente, por que essa pessoa não estava na reunião que todo mundo viu, sabe? Então, também, parte da velocidade vem de ter esse time integrado e diverso, sabe? O Google, apesar de ser uma empresa enorme, é uma empresa de engenheiros. Os superstars do Google são os engenheiros, né? Não é o marketing. Então, os times de marketing sempre são times muito pequenos, muito scrap. Então, eu sempre, desde o início da minha carreira no Google, aprendi que o meu time ele é um time externo. Eu ganho braços no meu time. Nos parceiros. Perfeito. Então, é uma lição muito importante no nosso time mesmo, do tipo, é um único time. Eu entro numa reunião e tá a agência, tá a produtora, é todo mundo o mesmo time, é meio família, assim. Porque no final a gente dá avaliação, dá feedback, sabe? Participa da avaliação, dá palpite de promoção. Às vezes eu ligo pro Diego da equipe e falo, será que fulano tem que ser promovido, hein, gente? Tá arrasando, do tipo, mexendo na cozinha real. E vice-versa também. Então, é sobre relacionamento. Eu acho que sempre existiu a barreira muito grande entre o cliente, a agência, o prestador de serviço. Nossa, eu acho que a gente 2020 não funciona assim. Nossa, não mesmo, não mesmo. Então, isso dá muita velocidade e traz essas campanhas hyperlocals. É bem difícil fazer se não tiver essa estrutura também. Bem difícil. Perfeito. E até tentando aterrissar num debate um pouco mais tático, operacional aí, que eventualmente possa gerar algum valor para as pessoas que estão ouvindo. Como é que vocês estão enxergando essa dinâmica de criatividade à distância, né? Seja para colaborar com alguém através de um Zoom, sempre se teve num pedestal as reuniões hands-on ali, todo mundo na mesma mesa e brainstorm, você sentindo a vibe, etc. E assim, eu vou te falar, eu amo seres humanos, adoro gente. E adoro estar perto, adoro abraçar, adoro estar com as pessoas. Mas assim, no fim do dia, eu acho que a gente está passando por um processo de desapego de certas coisas que assim, a gente pode até gostar delas, mas a gente tinha uma noção um pouco errada de que elas impactavam o resultado. Como é que está a sua visão? Muito sincera, eu ainda não sei como resolver esse desafio. É o que está tirando o meu sono, mas de um lado legal também, de caraca, se a gente conseguir resolver isso, a gente zerou o game, né? Eu não acho que nada vai substituir todo mundo numa sala, no processo criativo. O Sundar mesmo falou numa entrevista que o processo criativo é um dos desafios do trabalho remoto e é real. A gente tem tido muitas conversas. O que já se aprendeu, pelo menos no meu time, assim, grupos muito grandes numa reunião que precisa ter muita conversa não funciona. Então, o melhor é dividir em grupos pequenos e depois reunir, criar esses grupos menores de trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente já sentiu na prática do que a gente já criou desde que começou o isolamento social. Mas a verdade é que essa é a principal conversa nossa atualmente, do tipo, como que a gente faz para criar, sem ter esse momento, pessoas numa sala, que é o momento mais rico, é o momento mais legal, né? Sim. Então, eu vou amar voltar aqui para te contar como a gente resolveu, mas a verdade é que é difícil mesmo, assim, e respeitar tudo que eu falei, do tipo, ter todo mundo ao redor da mesa, ter todas as opiniões, é muito difícil num ambiente remoto. E eu acho que o primeiro passo de assumir que é difícil foi muito bom. A gente fez uma reunião, todo mundo falou, cara, é difícil, vamos dividir esse desafio? Isso já foi muito legal, porque estamos todos na mesma página. Eu não espero que a agência vai resolver isso para mim. E eu também não acho que eu vou resolver para eles. Então, estamos mesmo time. Como a gente resolve essa situação? E é nisso que a gente está colocando todos os nossos esforços agora também.
conversando com muita gente legal para entender qual é essa metodologia, que eu não acho que vai substituir o presencial, ela é um band-aid, tá? É curioso, eu concordo com tudo que você falou, e de fato a gente está num processo de adaptação, mas quando eu olho para essa situação, eu não consigo não lembrar da dinâmica de educação versus EAD. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu tenho uma empresa de educação também, além da agência, e o que eu acho que aconteceu e vai acontecer agora é que a gente não pode levar as formas de colaborar que a gente usava na sala para uma reunião online, que é o que você falou. Senão você está tentando pegar um modelo e aplicar numa realidade totalmente diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu participei semana passada de uma dinâmica com a diretoria da Ambev, a convite lá do Cerchiari e do pessoal, e era uma dinâmica do núcleo de inovação deles, etc. E assim, a dinâmica foi perfeita. Era um processo criativo, que eles me convidaram para fazer lá com eles. Tinha provavelmente umas 12 pessoas, mais ou menos, ali dentro. E, sendo super sincero, cara, o output criativo saiu foda, estratégico criativo. Mas o quê? Cara, a reunião, se aquilo fosse feito numa sala de reunião, ia ser meio alien. Chega a ser até, esquisito de você passar pelo processo. Mas dentro de uma reunião online, aquilo criou uma dinâmica onde cada um conseguia dar um pouco do seu melhor dentro de um formato que é um novo formato. E por que eu falei do EAD? Porque na minha cabeça, o grande problema com reformular o ensino é porque as pessoas estão querendo pegar a aula presencial, que é um modelo que você senta na porra da cadeira e vê 45 minutos ou 1h50 de um tempo, e você mal interage, aquilo é desinteressante, e meter isso numa videoaula. E os componentes da educação passam por outras coisas, passam pela experiência do campus, passam pelas experiências de relacionamento. Então, ou você vai recriar o modelo para criar experiências na internet também, formatos de colaboração, ou vai ser sempre inferior. Então, assim, a forma que a gente navegou um pouquinho disso, tendo a mesma dificuldade de processo criativo, claro que não está perfeito, mas a gente está com uma sinalização muito positiva que, cara, talvez esteja 90% já, quando você pega um framework e bota as pessoas para passar por ele. Se você tentar trazer a mesma dinâmica, assim, não funciona de jeito nenhum. Mas é muito parecido com o desafio da educação para mim. Eu acho que tu matou. Não precisa sentar, e é esse o desafio que a gente está trabalhando, sentar e definir a metodologia de trabalho. Perfeito. Ela é outra, completamente diferente, ela tem um outro timing, tu não consegue ficar 8 horas sentado num hangout e depois virar. Não existe isso. Então, ela é mais lenta, ela tem momentos de parar, de voltar. Então, hoje o trabalho que a gente está fazendo é rever a nossa metodologia para poder criar remoto. Mas, de novo, eu não vejo a hora de entrar numa sala com uma galera. Não tem preço. Para processo criativo, não tem preço. Assim, Até porque talvez abra outras... Eu estava falando isso com o Ricardinho, da VP da Ambev também. Talvez isso abra outras janelas para a gente, né? Que é, por exemplo, trazer uma riqueza maior de colaboração por... Você ganhou escala por não precisar estar na mesma sala, ao mesmo tempo você pode trazer um russo para essa sala de reunião e ter um ponto de vista anárquico ali no meio do negócio. Você pode trazer... Você está fazendo uma campanha aqui em São Paulo... ela vai para a Bahia, você pode colaborar com 3, 4 pessoas na Bahia sem ter a dinâmica logística. Então, talvez tenha outras coisas. Que a gente vai ter que perder, porque quando tu faz mesa, tu busca o especialista, né? E aí alguém fala assim, não, mas esse especialista, ele tá em Los Angeles. Beleza, a gente traz. Não, mas o fulano tá na Rússia. Tá bom, a gente trouxe uma vez um cara, acho que era da Ucrânia. E aí, Fantástico. É meio viciante, né? Do tipo... Então é muito legal também quebrar um pouco e falar, não, calma, talvez também não precise, dá pra conectar. Eu acho que vai sair frutos muito legais, mas é o processo... Estamos na adaptação, sim. Exato. Cara, Lauren, fantástico, viu? Assim, cara, a gente passou por temas que vão, cara, desde o que a gente acredita que sejam campanhas modernas, eficazes, nativas, digitais e de impacto e relevância para o consumidor num mundo que muda cada vez mais. A gente passou pela evolução do relacionamento agência e cliente, não só agência e cliente, mas todos os stakeholders do mercado publicitário de comunicação. Cara, falamos de colaboração criativa. Assim, eu acho que foi um episódio onde a gente abrangiu um leque enorme, e não só enorme, mas profundo e mega relevante para o momento atual.
E a gente, chegando aqui pro final do episódio, eu queria te agradecer de coração por ter trazido esse debate rico, todas as histórias que você contou, saindo do campo teórico e trazendo, coisas práticas em cima das quais a gente foi capaz de destrinchar aqui ao vivo. E de verdade, queria te agradecer, viu? Eu que agradeço, Rafa. Muito legal poder conversar, falar sobre isso e abrir um pouco. Eu nunca ganhei um prêmio, porque a gente nunca fez campanha para prêmio, é muito louco. Mas eu trabalhei com os profissionais mais apaixonados do Brasil. Se existisse um prêmio, a pessoa que trabalhou com os profissionais criativos mais apaixonados do Brasil ia ter ganho por pelo menos 5 anos consecutivos. E talvez que causou mais business impact em vez de perseguir prêmio fantasma, né? Então, essa é uma outra categoria que a gente está precisando criar aí. Total. Então, obrigada. Para mim, foi um prazer, assim, uma delícia de papo, de verdade. Parabéns pelo projeto, muito legal. Dar voz à cozinha de todas essas empresas, sabe? De como o marketing funciona na vida real. Sim, obrigado a você. E assim, é curioso que o programa nasceu disso, né? Cara, Laura, pessoas como eu e você têm essas conversas todos os dias da nossa vida. Só que não tem um mic na sala. Não pode ter na maioria delas, né? Então, cara, foi uma iniciativa de colocar um microfone nas conversas que já acontecem e levar isso para mais gente. E tem se criado uma comunidade fantástica em torno do movimento. E agora, é um prazer te ter aqui também, te agradecer de coração, viu? Adorei, Rafa. Brigadão, viu? Boa sorte em São Paulo. Arrasa. Obrigado. Estamos mais próximo agora. E até te perguntando, se o pessoal quiser ganhar um pouquinho mais de profundidade em você, qual é o melhor lugar para eles te acompanharem? Sei que o seu Instagram é super fechado, mas o LinkedIn, eventualmente, é um lugar onde você emite mais ponto de vista ali, né? Eu não sou uma pessoa muito comunicativa nessas redes, que estranho, né? A pessoa trabalha com marketing, só não faz o marketing pessoal. Mas acho que o LinkedIn, Lauren Pachali, vai ser um prazer, vou adorar. E é isso, LinkedIn. Maravilha. Então, gente, vamos dar um susto lá na Lauren. Todo mundo acompanhando ela e mandando mensagem. Brincadeiras à parte, prazerzaço. Pessoal, se você está ouvindo isso aqui, seja no Spotify, no Deezer, no YouTube, qualquer que seja a plataforma, tira um print da tela, me marca. Não marca a Lauren, porque o Instagram dela é pessoal. Mas me marca para a gente saber que você está ouvindo. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por terem investido e alocado o tempo de vocês para ouvir esse nosso papo. E a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, gente. Obrigado, Lauren. Valeu, Rafa. Adorei. Tchau, tchau. Tchau.